Einstein, Deus não joga dados. Texto de Maurício Menossi Flores. Primeira leitura. metáfora artística corruptível para dessa liga. O que o tempo não quis levar, mas o teu nome vive no vento, toda vez que eu paro pra respirar. E no meio das minhas certezas, algo que em mim se perdeu de vez. Talvez seja só saudade, ou talvez seja você. Eu caminho entre os meus pensamentos, como quem procura um sinal, e te encontro nos meus detalhes. Prezado Leopoldo, sua última carta me comoveu. Sim. Continuemos. À luz dessa ideia que partilhamos, precisa acender outras consciências. Talvez, se falarmos como investigadores, não como sacerdotes da matemática, consigamos mostrar ao público de estudantes e principalmente aos autodidatas, os quais sempre apreciei, porque a física mudou as nossas almas. Esperar, esperar, esperar. Espero dias mais sombrios ainda, como esperei o trem que me levava à minha querida Mileva. Ansioso, olhava o relógio a cada 5 minutos. Na ida, o tempo arrastava-se como um velho bêbado pelas pedras. Sim. No regresso, quando ainda sentia seu perfume na gola do paletó, o tempo parecia um coelho assustado, correndo pelos campos da minha mente e à espera pelo resultado do prêmio Nobel. Ah, o prêmio Nobel! Como foi torturante! E tudo por ignorância e por preconceito.
Philippe Lenard, por exemplo, prêmio Nobel de 1905, não chamava a teoria da relatividade da ciência judaica. Finalmente, em 1921, recebi o sonhado prêmio. Mas não pelo meu maior feito, e sim pelo efeito fotoelétrico. Mesmo com o experimento de Eddington, em 1919, ainda lembro-me, que confirmou a curvatura da luz pela cavidade. Mas o prêmio Nobel era só mais uma variável estocástica de um mundo que insiste em nos negar a razão pela política. Isso foi em 1921. E estamos em 1938. As ideias de um homem com 60 anos de idade não são as mesmas de um de 30, 40 ou 50 anos. Nossas lembranças passam a ter o colorido e o embotamento do momento. Escrever este livro é a maneira de distrair a mente e o cérebro. Esse nosso laboratório complexo, do qual saem maravilhas através de uma simples caneta. Vamos estruturar nosso livro como uma investigação? Conforme já disse, a ciência pode ser comparada a um romance policial. A primeira pista estava justamente no movimento e na mudança da velocidade provocada por uma força. Galileu, vencendo a autoridade de Aristóteles por séculos, mostrou que ele estava errado. A intuição fora vencida pelo raciocínio científico. Uma geração mais tarde, Newton formularia a lei da inércia. Todo corpo permanece em estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta. Se não for obrigado a mudar de estado por forças nele aplicadas, algo só possível de constatar através de uma experiência idealizada. Sim, experiência idealizadas. Aquelas só possíveis através do pensamento. Afinal, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Dessa maneira, uma força mudaria a velocidade de um corpo, acelerando e desacelerando. Contudo, não poderíamos nos contentar somente com o movimento retilíneo. A Lua, a Terra, os planetas do nosso sistema solar, por exemplo, têm movimento circular. Nesse caso, a ação de uma força externa modifica não só a velocidade do corpo, mas a sua direção também. Daí a generalização introduzida na física pelo conceito dos vetores. A velocidade passa a ter módulo, direção e sentido, trazendo vantagens tremendas na linguagem própria da ciência. Sim. Sim, meu caro. Mais uma pista. Importante, que ninguém notou durante 300 anos, surge a massa. A aceleração de um corpo em queda aumenta proporcionalmente a sua massa em queda, que diminui. E vamos retomar novamente a ideia. A aceleração de um corpo em queda aumenta proporcionalmente a sua massa gravitacional e diminui proporcionalmente a sua massa inercial. Com todos os corpos em queda, tem a mesma aceleração constante e duas
massas devem ser iguais. E o calor, as substâncias, Oster, o eletromagnetismo, Campo e Maxwell, a volta à inércia, a velocidade da luz. Espere. Onde está? Eu acho que por aqui deve ter. Achei! Vejam. São exemplos. E que mistério maior que a própria luz. Deixamos o exemplo por enquanto. Passamos à luz. Veja, um barco em movimento. Traçamos. Veja, Leopold, começamos pelo velho Newton. Como, por exemplo, o velho Newton, um dos gigantes do templo da ciência nos ombros dos quais subi. A física clássica, um grande sistema de engrenagens com corpos dançando sobre forças invisíveis. A matéria reina absoluta. O tempo. O tempo era um relógio universal. Tic-taqueando igual para todos os cosmos. Para todos os cantos do cosmos. Observe o desenho. Veja. Leopold. Claro, o nosso querido artista Robert Dance os fará esquemáticos, claros e didáticos. Mas, nesse meu esboço, o remeiro vê o barco como imóvel, mas, para o observador na margem, ele se move. Referenciais. A física nasce daí, da perspectiva. Vejamos. Aí vieram os Faraday, os Maxwell, o campo elétrico, as coisas invisíveis que nos rodeiam, o éter, o pobre éter, como sofremos por ele. Aqui está. O campo não é uma invenção. É uma realidade observável. Mas ainda restam dúvidas. Como pode a luz viajar no vácuo? Sem suporte algum. Michelson e Morley não encontraram no éter. Nós também não. Ele morreu. Veja, se eu desenhar um trem e um relâmpago, para quem está no trem, não é o tempo relativo, espaço relativo.
A luz viaja sempre na mesma velocidade. Sim, mesmo se você correr atrás dela. Tudo muda, menos ela. O tempo encurva-se, os tempos dilatam, a velha mecânica newtoniana se rende à nova geometria do universo. Veja, um salto quântico. Mas e as partículas? E os quantas de energia de Planck? É a dualidade de Broglie. Luz como partícula, como onda. Os quanta, os pacotes, são como cordas de um violino. Nunca aceitei completamente a incerteza. Não. Mas a verdade talvez esteja em um outro ponto. Escrever esse livro com você, Leonard, me obriga a aceitar a física moderna se equilibra entre o determinado e o clássico e a incerteza quântica. A cada página que escrevemos, sinto que estamos dando corda ao relógio do mundo. Isso do qual podemos deduzir o mecanismo, mas nunca o comprovar. Sem poder abri-lo para olhar as engrenagens, contudo, o que era ansiedade com o Nobel e a ver a mulher amada comparada com a que sentimos na iminência de uma guerra de proporções nunca vistas. A anexação da Áustria, Auschwitz, pela Alemanha e a crise dos Sudetos, Tchecoslováquia, mostra que Hitler está se expandindo territorialmente sem contido. Otto Hahn e Lise Meitner descobriram a fissão do urânio, processo que libera enorme quantidade de energia. Essa descoberta científica preocupa-me profundamente. Pois sei que poderá levar à criação de armas de destruição em massa. O nazismo já está consolidado e eventos como a Noite dos Cristais, Kristallnacht, marcam um novo nível de brutalidade contra os judeus. Como sabe, caro Einfeld, aqui nos Estados Unidos tenho ajudado outros cientistas e intelectuais judeus a emigrarem usando a minha influência e rede de contatos. Apesar de saber que Deus não joga dados com o universo, sei da inconstância dos homens, pois eu testei. Aguardarei ansiosamente a sua resposta. Albert Einstein.
Texto em revisão de Maurício Menossi Flores. Primeira leitura. Deus não joga dados.